Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Você vai ter que fazer a imitação, hein, cara? Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que está vendo aqui pelo YouTube, já peço para você deixar o seu like, isso ajuda pra caramba aqui o canal, e se inscreva e ativa o sininho, porque esse programa acontece toda quinta-feira às 7 horas da noite. Para você que ouve pelo Spotify ou qualquer outro aplicativo de streaming, saiba que esse programa aqui também tem em qualquer uma delas e ele sai no dia seguinte, à quinta-feira, então sempre na sexta-feira. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, como vocês viram aqui no título. A gente vai conversar um pouco sobre as perspectivas de Ibov, vai falar um pouquinho de China, o que tem acontecido, e a gente tem um convidado super especial. Mas antes de eu falar quem é, quero apresentar aqui do meu lado, basicamente meu co-host, o Eduardo Nishio. Ele é head aqui da área de research aqui da Genial, também conhecida como Genial Analisa. Valeu, Nishio, por estar aqui. Salve. Aí, prazer já tá estar pegando aqui. o jeito do podcast. É um prazer estar aqui com o Cori, com o Reginaldo. Pô, deu spoiler. Já tá na câmera aí. Vai, pode falar então. A gente estudou junto lá no Santo Agostinho, na PUC. Então a gente se conhece faz há vários anos e, pô... Décadas. E o cara é foda, o cara é bom. Boa. E a gente tá com o Vitão aqui também, o Nishio deu spoiler, mas enfim, vamos falar do Vitão primeiro, que é nosso analista aqui do setor de saneamento e energia. Tá sempre aqui com a gente também nos podcasts, falando de tema polêmico, sempre tema bom. E a gente tá com o Reginaldo, o Nishio deu spoiler, mas ele é da equipe de gestão de ações da Vinland Capital. Isso é super interessante, estava conversando um pouquinho da trajetória aqui dele antes de começar o podcast, mas Reginaldo, eu queria só que você contasse pro pessoal um pouco a sua história, como que você veio, enfim, como você foi parar na Vinland, de onde você veio. Tá. E a gente fala um pouquinho também da gestora como um todo, fala dos fundos, explica pro pessoal como que funciona. Claro. E aí depois a gente entra nesse bate-papo mais da temática do programa. Perfeito. E obrigado por estar aqui, né? Só queria agradecer de novo, super legal. É legal que a gente traga pessoas de fora, porque isso traz um ar diferente pro programa. E traz opiniões diferentes também. Então, obrigado por estar aqui. Já fica o convite para o próximo. Perfeito. Bom, antes de mais nada, obrigado a Genial aí pelo convite. Acho que é um prazer aqui estar aqui nesse podcast. É uma coisa que me parece bastante interessante e descontraída, né? Aqui, nesse bate-papo aqui. Falando um pouco sobre mim, sobre a minha carreira, eu sou um profissional de mercado financeiro, né? Estou aí nessa luta aí há 27 anos, 27. Eu entrei em 94, né? Mais tempo que eu. Depois do mestrado você já entrei como trainee lá, na época Banco Omega, que era um daqueles 1000 bancos múltiplos que existiu no Rio de Janeiro na época, né? E aí fui sempre focado na gestão de equities, né? Então já fui alocado direto em equities, na tesouraria na época, né? E aí fui tocando ali esse business, e aí no meio do caminho surgiu a aquisição, né? O UBS comprou esse banco, e aí nesse complexo aí, nesse meio termo aí de Omega e UBS eu fiquei 7 anos, né? E aí depois, foi em 2002, aí eu fui para os Estados Unidos. O mercado brasileiro atravessava um momento ruim, né? De volumes muito baixos, Bovespa, né? Se você ter uma ideia, Bovespa, sei lá, tinha 300 milhões de reais por dia, né, de volume. Era um business meio que declinante ali, depois de Setembro 11, crise na Argentina, era um momento muito ruim, e eu queria, né, uma exposição internacional, e foi meio que uma aventura lá. Fui trabalhar num hedge fund muito pequeno na Flórida, fazendo também, com capital pequeno também, mas assim, tradeava Latinoamérica e explorando ali as grandes distorções de preço que existiam na época, ali, naquele pré-Lula. E aí, dali fui para Nova York, onde me juntei ao André Laporte, que hoje é o sócio, um dos sócios majoritários lá
na Vinland, e aí trabalhamos junto lá no Fortis, que é um banco belga, né? E lá no Fortis foram 4 anos, montamos um business de equities também, focado, né, era global, mas acaba focado em Latinoamérica e Brasil, porque era o nosso expertise, né? E acabou sendo uma época boa, né? Porque a gente já pegou a volta, que foi aquele oba-oba de commodities, né? E muito IPOs e tudo mais, enfim, era uma época boa de... Isso foi o quê? 2010? Foi 4, né? Foi de 4 a 8 que eu fiquei lá. E aí fomos, né? O André que recebeu um convite para tocar a área de equities da Goldman Sachs. Eu acabei indo também. E aí 1 ano nos Estados Unidos, lá, para conhecer a cultura da empresa e tudo mais. E depois viemos para o Brasil, né? E onde, na verdade, né, montamos o business do zero, né? Já existia o business de renda fixa, né, no caso, na Goldman Sachs no Brasil, e a gente montou o business de renda variável. E foi uma história muito, muito legal também. Ele saiu em 16 para... Não montou a Vinland direto, mas enfim, montou a Vinland em março de 18, né, que foi a primeira cota, e eu em julho na verdade, agosto de 2019, eu me juntei ao time, e desde então tenho sido parte da equipe de gestão, da parte de renda variável, e tem sido uma aventura ótima. Acho que a gente, né, graças a Deus, né, e aos nossos esforços, conseguimos aí uma performance boa ao longo dos últimos 18, 24 meses. Acho que foram janelas muito boas para a gente. E falando, né, já entro aqui na gestora, uma gestora que, como eu mencionei, então tem como sócios principais o André Laporte, que é ex-Goldman, e o James Oliveira, que é ex-BTG, e obviamente que, né, acabam vindo muitas pessoas também dessas duas instituições por conta disso, né? Então, nós na área de equities, por exemplo, nós somos 5 ex-Goldman Sachs, e na área de renda fixa são 3 ex-BTG, pelo menos se não me falha a memória. E a gente tem o flagship da casa, é o fundo macro, né? E aí as suas derivadas aí, que é o Macro Plus, que ele é um macro mais alavancado, e depois montamos o Prev, né? O Vinland Macro Prev, e na parte de renda variável são o Vinland Long Bias, o Long Bias Prev e o Vinland Long Only, né? Uhum. E... Bom, Qual que é, só para o pessoal entender, qual que é a diferença, se você conseguisse explicar, enfim, não precisa também explicar toda a diferença, senão a gente pode ficar aqui por bastante tempo, mas só para o pessoal entender, qual que é a diferença do macro, do long bias, do long only, só para o pessoal saber, quem está escutando a gente, até porque isso também é uma pergunta que a gente recebe bastante, do pessoal que quer investir nos fundos, né, mas eles não sabem a diferença, então não sabe onde que aloca o capital. Então tá, acho que talvez o long only seja, né, o mais fácil aí de explicar. Ele é um fundo que ele é investido em ações, né? Então ele tem a exposição dele totalmente ligada à renda variável. Alguns fundos têm mandato exclusivamente Brasil, e outros, né, Brasil e mercados internacionais, né? Uhum. Então, no nosso caso, a gente, né, fez alterações no regulamento não tem muito tempo, e hoje em dia a gente já tem essa possibilidade também, que, diga-se de passagem, é algo que é muito importante para a diversificação do risco-retorno, né? Algo que ajuda muito, e acho que vai ser uma tendência cada vez maior. Internacional, isso tá falando. Internacional, acho que isso ajuda a todo gestor de renda variável, porque aí o seu universo, né, aumenta muito mais. Aumenta, né? Aí você diversifica o tipo de, né, às vezes a limitação da listagem das ações no Brasil
em termos de alguns setores, né, te faz buscar alguma coisa lá fora, onde tudo está representado. Então, no macro, agora falando sobre o macro, é um fundo de total return, vamos dizer assim, que ou seja, você está ali, o long only, ele, né, de um jeito ou de outro, o seu benchmark vai ser a bolsa, né, vai ser um índice Bovespa. Então, a sua batalha é você dar para o seu cotista um retorno, né, melhor que o índice, né, e tomar os riscos necessários para obviamente, entregar esse retorno. No caso do fundo multimercado, né, o fundo macro, aí ele já é um escopo muito maior em termos de mercados, né? Então você tem renda fixa, câmbio e bolsa, commodities, enfim, dependendo do tipo de fundo, aí você já pode entrar em outros produtos mais, né, como fundos imobiliários, tal. No nosso caso, não, a gente não tem a carteira, mas é possível, né? E ele é um fundo que tem, né, ele tem uma flexibilidade muito grande em termos de mandato, então você consegue explorar muita coisa, né? E a nossa equipe é uma equipe que não fica também somente limitada a Brasil, né? Então, por exemplo, no fundo macro, para citar um exemplo, a gente tem equipe extremamente experiente, tem né, no caso aqui o José Monforte, que foi do BTG, ele é especialista na parte de juros internacionais, né? Então a gente também trada os juros americanos, juros de outros países da Latinoamérica, né? Como Chile, Colômbia, para citar 2 exemplos aí, México, 3 exemplos que a gente é bastante ativo e que são, de novo, né, ajuda muito na diversificação do seu risco e na exploração de mercados que oferecem oportunidades, né? E falando do long bias, ele acaba sendo um híbrido, né? Também em ações. É um híbrido, ele é assim, o carro-chefe ações, né? Mas ele não necessariamente precisa de ter a exposição total a equities, né? Então você já te permite dentro dele ter shorts, né? Então você pode ter hedges de uma maneira muito mais flexível do que o long only, porque o long only, dependendo do seu mandato, você pode também vender opções, né? Desde que seja longo o papel. Mas no caso do long bias, não. O long bias te dá uma flexibilidade enorme e isso, né, no final das contas, o teu benchmark, no caso, ele é um híbrido, né? Porque ele te dá a possibilidade de ficar exposto à renda variável, mas ele não te limita a isso, né? Então você acaba utilizando muitas das caixinhas que estão dentro do fundo macro, elas também existem dentro do long bias. Então, por exemplo, ele te dá a possibilidade de você ter posições de juros que acabam sendo um bom hedge, né, para a tua exposição à renda variável ou à tua carteira, né? E isso tem ajudado bastante, né, a nossa performance, né, juros, moedas também, commodities, né, que vamos, né, para citar um exemplo, você tem uma exposição, né, enfim, em minério, você pode ter um hedge no minério de ferro, né? Assim, você está exposto a Vale o tempo todo, invariavelmente você vai estar, né? E isso tudo é permitido dentro, né, da flexibilidade do produto. Legal. Eu queria puxar um gancho, acho que, enfim, você falou de vários fundos, são vários tipos de estratégia, né? Se a gente pode assim colocar. E aí você acabou falando um pouco dessa parte de hedge, de IBOV, de ações. Sim. E aí eu queria puxar um gancho, até foi o podcast passado que a gente fez aqui, e o Vitor até colocou também um vídeo no ar aqui no canal da Genial, que ele falou bastante desse movimento que tem acontecido em China. E uma dos assuntos que ele colocou nesse vídeo foi justamente essa proteção que os investidores poderiam fazer para, enfim, segurar a queda da carteira, se por acaso alguma coisa pior
viesse a acontecer ou pudesse acontecer. Esse assunto ainda está bastante em alta, né? Continua se falando de China, de Evergrande, enfim. Não acabou. Não acabou. Os bolsos caíram bastante, né? Naquele primeiro dia, se eu não me engano, no começo aqui da semana. Sim. Deu uma recuperada, né? Ficou um pouco menos, vamos dizer assim, eufórico, mas o assunto continua aí. Sim. Então acho que eu queria puxar esse gancho só pra gente poder entrar nessa questão de China. O que vocês têm visto? Qual um pouco a opinião sua e da Vinland como um todo a respeito de China? O que vocês estão olhando para isso? Se há alguma movimentação nos portfólios, nas carteiras dos fundos, para se proteger de uma possível queda? O que vocês têm olhado? Qual que é a opinião assim, a respeito disso? E acho que aqui a gente pode contribuir também com a nossa visão, acho que seria legal. E acho que também só aproveitando, como que vocês fazem para proteger nesse... você tem uma visão um pouco mais pessimista, que vocês... mecanismos de proteção aí contra... E talvez também, quais os mecanismos de transmissão dessa possível quebra do Evergrande, né? Na sua visão, o que poderia estar impactando a gente, além do fluxo, né? Que a gente viu um fluxo de gringo um pouco pior aqui para o Brasil. Tá. Bem, então, começando aí pela China. Pela tua pergunta... vamos começar pela China, então, vai. Bom, a gente tem um expertise muito bom, né? A gente tem assim, na parte de commodities, né? Então a gente tem um time de análise aqui para mencionar aqui todas as pessoas, né? Nós temos o Márcio Prado, né? Que também trabalhou com a gente na Goldman, já foi de outra gestora, como a Miles, e ele é um analista da parte de bancos e de alguns nomes de elétricas, né? E fazia um pouco do varejo até a chegada da Mariana Coelho, né? Que trabalhou também em diversas casas antes de vir para a Vinland, é uma das mais recentes aquisições aí da Vinland. Temos o Lucas Freire, que também está ali na parte de varejo local, junto com a Mariana, e Humberto Meirelles, que é o nosso especialista aí na parte de commodities. Então, nesses temas, a gente tem sempre visões assim, bastante profundas com relação ao assunto, né? A gente está monitorando sempre essa desaceleração, vamos dizer assim, da China por conta, né, da Evergrande, né? Então, falando sobre isso, né, em si, a gente acha que a nossa opinião é que ele é um problema muito mais limitado à China do que global. A gente não acha que a exposição dos bancos é tão grande, né? E acho que também quando você compara, né, com outros grandes problemas mundiais que tiveram, né, de crise, né, como por exemplo, vamos falar da maior de todas, né, que começou com a história da Lehman. Acho que a história é totalmente diferente, né, e você tinha também bancos e seguradoras, né, envolvidos até a raiz. Não é o caso aqui. Né? Obviamente, né, o governo chinês ele vê isso tudo, né, e ele age, né, da maneira peculiar dele, e ele procura, né, de um jeito ou de outro frear um pouco, né, o excesso de euforia. Em algumas vezes já vai retirando estímulos, né, várias vezes quando ele vê a curva de atividade desacelerando, né? E isso tudo já vinha sendo feito, né? Pelo governo chinês, e obviamente que, né, impacta na demanda, né, de aço, e na segunda derivada, o minério de ferro, né? Então isso tudo impactou, né? E obviamente que você tinha, né, no caso do minério, já tinha experimentado um rally, né, absurdo, né, que causado aí também por inúmeros fatores, mas enfim, a falta de insumos global, né, e a pandemia acelerou isso tudo. Enfim, commodities foi um tema que durante a pandemia e início desse ano também teve uma
acelerada abrupta, né? Isso tudo, então você tinha um movimento muito forte, né? E obviamente que obviamente que a queda vai ser também abrupta e isso vai impactar as grandes empresas produtoras, né? Rio Tinto, BHP, Vale, né? E isso foi essa volatilidade que a gente observou dos últimos, sei lá, 10 dias, né? Vamos dizer assim. Qual que você acha que deve ser o papel do governo chinês nisso tudo? Porque de um lado a gente tem alguns especialistas que falam que foi essa grande interferência do governo chinês e que ele, por ele interferir muito, que causou com que a Evergrande criasse uma dívida gigantesca e agora não passasse a não provavelmente conseguir honrar todas essas dívidas. Mas por um outro lado tem gente que fala, não, agora o governo precisa intervir mesmo para impedir que uma possível quebra da empresa afete, enfim, a economia global. Vocês têm alguma posição quanto a isso? Qual que vocês acham que deve ser a posição do governo nisso? Acho que isso que tem dividido um pouco a opinião entre alguns especialistas, pelo menos do que eu tenho acompanhado. Eu acho que é um tema interessante de se falar, porque China já é conhecida como um governo interventor mesmo. Sim, e a gente vem vendo também o que tem acontecido com China nos últimos meses aí, que o governo tem interferido e tem sido ruim para o mercado como um todo, né? Acho que algumas ações, China em especial, vamos dizer como um todo, tem caído. Não sou especialista em China, mas acho que seria legal da gente comentar um pouco sobre esse ponto. Não sei se o Vitão ou o Nishio querem adicionar alguma coisa. Além disso tudo que você falou, uma dúvida que eu tenho é a própria Vale ainda não ter normalizado completamente o volume dela, né? O target de longo prazo, por assim dizer, seria ali na casa de 400 milhões por ano, e ela tá, o guidance que eles deram agora acho que foi 320, 330. Então parece que ainda tem bastante minério para entrar no mercado no momento que o preço do minério caiu pela metade. Sim. Bom, com relação ao intervencionismo, né? Eu acho que antes você teve o caso das empresas de internet, que eu acho que é talvez até uma coisa muito mais, né, séria e que acabou também causando um estouro de uma bolha ali há não muito tempo atrás, né? A gente está falando de 1 ou 2 meses ali, e com consequências também globais, né? Que acabam influenciando todas as empresas, né? Ligadas à internet de um modo geral. E esse caso de agora eu até acho que, na minha opinião, tá? E também acho que provavelmente de grande parte da nossa gestão, acho que é um pouco daquilo que eu falei. O governo ele enxerga, né, uma desaceleração e ele tenta às vezes controlar um pouco a euforia e sendo bastante intervencionista. Né? Difícil dizer que é uma coisa saudável o intervencionismo, mas eu acho que de um jeito ou de outro ele contém uma certa euforia no preço de alguns ativos, né? Eu não acho que nesse caso da Evergrande tenha sido tão ruim, entendeu? Mesmo porque também ele do outro lado entra com o PBOC, né? Dando um pouco mais de flexibilidade Mas eu ouvi falar que eles não vão ajudar dessa vez, né? Tudo indica, né? Tudo indica que não, mas o cara vai de um jeito ou de outro fazer um troço suave ali para evitar quebradeira geral, né? Eu acho que melhor do que ninguém o cara controla bem o sistema, né? Então, e com relação ao seu comentário, né? Essa pergunta da Vale também, eu acho que eles têm sido, né? Na política da empresa tem sido ser bastante cauteloso, né? Nessa questão. E eles têm sido bastante cautelosos, né? E às vezes, né, até num primeiro momento o mercado, né, penaliza a Vale por conta disso, mas depois entende a prudência das atitudes dele na gestão com relação a isso e ela acaba sendo uma grande winner, né? Eu acho que, né, de que ninguém nos últimos, sei lá, nos últimos anos dessa gestão da empresa pode criticá-los porque realmente eles entregaram resultados operacionais e financeiros espetaculares, né? E, enfim, souberam, né, surfar muito bem a onda desse ciclo aí de commodities, particularmente numa desaceleração da China maior que o esperado, que a gente viu que já houve uma desaceleração maior que o esperado e ainda junto com essa questão da Evergrande, a gente sabe que, enfim,
um problema na China poderia fazer com que a bolsa brasileira também fosse bastante penalizada. Não só a brasileira, mas como as bolsas do mundo afora. Sim. Mas como aqui o Ibov como um todo, ele está muito ligado a commodities, sim, e a China desacelerando, tendo menos demanda por essas commodities, vai afetar a bolsa brasileira como um todo? Vai afetar Vale, vai afetar Petrobras, enfim. Como que vocês estão olhando para essas perspectivas agora de Ibov para os próximos anos, ou para o próximo 1 ano, para os próximos 2 anos, com todo esse contexto que a gente tem hoje em dia de China? Sim. E aí eu já queria até puxar o gancho. O que vocês têm feito, dado que vocês têm essa exposição a ações Brasil, para se proteger de uma possível queda, de um possível cenário mais pessimista do que o esperado pelo mercado como um todo? Tá bom. E aí a gente podia até depois entrar enfim, depois no finalzinho assim da pergunta, a gente podia até entrar, de fato, alguma coisa mais teórica, do tipo, uso opções, faço dessa maneira, faço aquela, porque acho que é legal do pessoal entender. Eu acho que também seria interessante mencionar quais setores que você acha que vão ser mais impactados. É verdade. Você falou de Vale, falou de mineração e siderurgia, mas, assim, o banco sofreu também agora nessa queda, né? Como é que você vê isso? Tá. Uma questão mais de fluxo? Até o melhor jeito de começar a responder isso é falar um pouco da maneira como a gente enxerga a construção do nosso portfólio, né? A gente procura, de um modo geral, né? Dado, né? Tudo que, né? Falando de Brasil agora, né? O Brasil, ele vive um momento, né, extremamente desafiador, né? Na parte de gestão de ativos, né? É extremamente desafiador, e renda variável né, mais desafiador ainda, porque você está falando de, né, perspectivas de PIB baixas, né, e cenário de juro cada vez mais concreto que a alta. Vocês viram, né, onde fecharam os DIs hoje, enfim, e você tem o Fed de um jeito ou de outro tirando, né, estímulo, né, da maneira suave dele, mas tirando o estímulo global, ou seja, né, junte-se a isso, né, a um cenário político extremamente complicado, né? Então, eleições ano que vem. Eleições ano que vem, e essa polarização que deve ser, né, o tema, ou seja, tem um ano eleitoral que historicamente, né, tem sido bastante volátil, né, quando você olha as duas últimas aí, e inclui agora ainda mais, eu acho. Inclui nessa aí também, né, além do 14 e 18, você inclui 16, que foi impeachment, né? Também viveu-se política ali durante praticamente 4 anos, né? Então, inflação, né? Inflação alta acelerando. Então, a nossa maneira, né, é tentar ser mais defensivo possível no seguinte sentido, né? A gente procura empresas que tenham as histórias próprias, né? Que sejam menos dependentes de PIB Brasil, né? Então, legal. Então, nesse cenário, né, a gente procura diversificar, enfim, e procurar empresas que tenham um valor relativo, né, interessante dentro do setor, que apresente um tipo de demanda inelástica, como o caso de supermercados e farmácias, né, para citar alguns exemplos. A questão dos bancos, ela é um pouco, bastante bola dividida aí, né, entre as gestoras de renda variável, mas, né, você tem que lembrar que, em geral, num cenário de juro alto, é um setor interessante, né? Então, a gente explorou bastante isso durante esse ano. A gente fez movimentos táticos para os bancos que foram muito importantes para a nossa carteira. E as seguradoras também entram, né, nesse métier aí. Que mais? A questão das commodities, né? No início, na virada ali do ano, né? Início desse ano, né? A gente anteveu também esse movimento todo. A gente acabou... a gente sempre tem exposição a commodities, mas a gente já teve uma exposição muito grande em Vale. Hoje reduzimos, né? Vamos reduzindo. É tudo uma função também. O Vitor tá olhando. Pensa igual. O Vitor fez igual, só pra você saber. Ele também sempre falava disso. Bom estar bem acompanhado, né, nas decisões. Né? Mais do que lá. Porque também a questão fica muito, né? Aquela questão de você analisar a simetria, né? Do preço que já chegou a coisa e, enfim, do downside. A impressão que eu tinha era que, assim, no máximo, o outside todo falando, Vale vai a 150. Eu tava esperando, como eu tava bem exposto, eu falei assim, vou esperar ele até o 130.
Aí, no melhor dos momentos, bateu, sei lá, 119, 120. Quase 120, E o papel não saía de 110. Aí eu lembro que quando saiu de 220 para 180, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma análise não fundamentalista. Então, eu falei assim, cara, quando estava 220, ela não ia 130? Você tá falando do preço do... Entender. Desculpa. Aí eu falei, cara, assim, claro que nos ciclos de commodity o mercado sempre antecipa, né? Nunca paga o múltiplo cheio. Mas, poxa, eu falei, quer saber? Já deu, a história foi bonita. Mas, adeus. Aí eu me livrei da posição toda. Legal. Tive sorte, quero deixar bem claro. Assim. Enfim, aí a gente... E até entrando um pouco na maneira particular que a gente toca, eu estava comentando aqui antes nos bastidores aqui com o Nishio, a maneira que a gente toca as nossas carteiras, tanto o long only, long bias, enfim, as histórias desses fundos sempre estão no macro também, ela é uma maneira bastante dinâmica. A gente é muito ativo nos rotations, né, vamos dizer assim, e isso foi uma característica que ajudou muito nesse ano mais do que nunca, porque realmente, cara... Bem volátil esse ano, né? Extremamente volátil e mas essa característica vem da tesouraria, né? Só para o pessoal eu acho que explicar um pouquinho ali. Essa parte tática, dessa alocação tática. Mais tesouraria, tática. Você tem que ganhar dinheiro sempre, né? Sempre, exatamente. Tesouraria, só para explicar para o pessoal do podcast ali, tesouraria é gestão em equity do dinheiro do banco, né? Exato. Então, assim, o Goldman Sachs fala assim, Cori, o Reginaldo, tá aqui uma grana, meu irmão, você tem que ganhar dinheiro. e o cara tem que ganhar dinheiro e gerir aquele dinheiro. E se perder, tá fora, né? Como é que era essa... assim, falando... alguns meses perdendo dinheiro... Acho que nenhum tesoureiro, estendendo o assunto, nenhum gestor, ele sobrevive perdendo dinheiro constantemente. Tem que acertar muito mais do que a média, né? Enfim, ali... E aí é outro negócio, né? Acho que você tem uma tese certa, essa tese vai para tal lugar, ok, se vai contra você e você tem uma confiança absurda, você dobra a aposta. Né? Dobra a aposta. Isso vale para a tesouraria, vale para a indústria de fundos. A diferença é, a indústria de fundos, você tem que entender quem é o seu passivo, o seu cotista, e respeitar isso, né? E saber lidar com isso e para isso, né? E aí até já entro na questão de você tem que ter seus hedges, né, suas proteções assim, acho que de uma maneira geral, acho que a nossa rotation de portfólio, ela é muito ágil por conta da nossa cultura, né, São quantos papéis normalmente que vocês têm? A pergunta que eu ia fazer também, pegando você falou dos papéis, mas sobre a proteção. Sim. Ela é assim, vou me proteger, então eu compro setores defensivos, aí você coloca uma parte de renda fixa, você usa alguma coisa de derivativo. Tá. Como é que você... Porque assim, em teoria, a gente ficou aquela história, estamos na beira de um colapso. Então, tô muito comprado, e aí? Sim, você não vai vender a carteira toda, coisa assim. O que é a proteção para um tesoureiro? Para um cara ali que está na mesa, um gestor? O que é a proteção? Bom, tem várias maneiras, né? A primeira delas é a maneira que você diversifica o seu portfólio, né? Claro. Então, isso dentro, né, do que eu falei aqui, né, você está escolhendo temas diferentes, você, né, tem temas que ganham com uma história, tem temas que ganham com outra história. A diversificação internacional, ela é importante nesse aspecto, te dá oportunidade de, né, no caso do long bias, mais do que no long only, porque o long only é mais limitado, mas te permite estar exposto a equities nos Estados Unidos que absolutamente não param de subir. E não só isso, mas não tem os problemas locais que nós temos aqui. Então, você, né, se você dá uma mitigada nesse risco do Brasil, né? Você dá uma mitigada no risco do Brasil e você, às vezes, também, né, o negócio está empacado com um problemaço aqui, um problemaço fiscal, um problemaço político. Você, naturalmente, você tem que ficar onde a coisa é mais clara e a volatilidade é menor. Sim. Isso é o número 1. Número 2, a questão do hedge, dos instrumentos de hedge, né? Então, os instrumentos clássicos derivativos, né? Acho que puts spreads, né? Enfim, às vezes você faz isso. Put spread é você vende, você compra mais dentro do dinheiro e vende mais lá embaixo. Isso, exato. Isso foi uma coisa que eu estava mencionando também aqui nos bastidores, foi algo que ajudou bastante a gente
durante a pandemia. A gente tinha, né, put spreads no Bovespa e no S&P, tá? Nas primeiras semanas ali, na volta do carnaval, isso ajudou muito a gente, entendeu? Então, a segurar o tranco, que foi aquele movimento... Mas conseguiram antever assim? Não, na verdade, enfim, foram duas coisas, né? A gente tinha essas proteções que a gente sempre tem, mas na época a gente tinha por outros motivos, por valuation exacerbado na nossa opinião. Aí veio a volta do carnaval, né? E a gente tinha essas proteções, ajudaram muito, mas aí a gente construiu outras proteções porque a gente achava que não acabava ali, tá? Mas assim, acertar o coronavírus no primeiro momento, não. Acho que essa é uma das vantagens da put, né? Porque eu lembro que na live que eu fizeram as perguntas. Ah, não, mas depois da Evergrande tem uma outra. Eu falei, cara, não interessa se vai ter outra não. A put te protege de tudo. Assim, você não precisa saber quantas construtoras vão quebrar. Claro que tem preço para tudo, né? Obviamente que isso você tem que, né, entrar no detalhe ali do custo que você está pagando e otimizar isso e ser muito ágil também nisso, né? Porque a vol aumenta, o preço aumenta. Isso, aí você tem tetas ali na sua cabeça, né? Que você vai comendo grande parte do seu retorno e você tem que, né, ser muito dinâmico nisso também. E outros instrumentos, né, que, por exemplo, né, vamos supor, né, dentro do fundo Lombard você tem a capacidade de ficar comprado em dólar, entendeu? Ajuda e ajudou a gente, ajuda outras gestoras, tenho certeza, né, porque você, né, nesse mundo que a gente vive, a gente analisa o dia a dia das cotas, não as nossas, mas dos nossos competidores, a gente vê, porque esse cara... Tá em dólar, né? Esse cara tinha alguma coisa dólar ali. E a mesma coisa para os juros, né? Acho que os juros têm sido uma proteção importantíssima, tanto aqui quanto lá fora. Vocês têm ouro também? Já tivemos, atualmente não temos. Que também pode servir como uma certa proteção, né? Ter ouro. Sim. Aí depende do... Tá muito ligado também ao movimento de taxa de juros dos Estados Unidos, né? Que é um driver, assim, absurdo, né? Um driver mais importante que da precificação de ativos global, provavelmente é a taxa básica dos Estados Unidos, que gera esse rotation o tempo todo nas carteiras, né? E tem que ser muito ligeiro com relação a isso, né? Porque você vê que esses movimentos são movimentos de manada, né? O troço está ali, às vezes, né, o mercado ele é complacente em algumas coisas, né? Quando você vê historicamente o que aconteceu em alguns exemplos, como a eleição do Trump, como o Brexit, né? Aí a coisa está ali. E a precificação dos ativos está extremamente complacente, né? É a mesma coisa ali, né? A taxa de juros, o Fed vai subir juros, está ali, o negócio está acontecendo. E aí, se você não toma a atitude e, beleza, eu tenho esse hedge, tá me custando, mas cara, se você não tem o hedge na hora que o negócio explode, então... Uma outra pergunta, falando de puts, por exemplo. Só explica pro pessoal o que é uma put e o que é uma call. A put é um contrato de venda, explicando para o público. É um contrato de venda, né? Ou você está comprado numa put ou você está vendido numa put. Quando você está comprado numa put, ela funciona como um seguro de carro, né? Correto? Então, assim, você paga um prêmio para a seguradora. Se acontece o sinistro, a seguradora vai comprar o seu carro por um preço pré-determinado, né? Na put é a mesma coisa, você paga um prêmio, caso o mercado caia abaixo daquele nível que você comprou, a contraparte ela vai ser obrigada a comprar aquele contrato, aquele preço determinado. Uma dúvida, você tem a sua carteira de ativos, né? Mais ou menos diversificados, o risco sistêmico carrega todo mundo para baixo quando o negócio fica ruim. Sim. Vocês têm puts o tempo todo? Ou seja, vocês carregam puts o tempo todo ou não? Cara, não vou dizer que é 100% do tempo, mas a gente está sempre pensando nos hedges. Então você tem que acaba acontecendo, a gente roda cenários, né, do que, né, se uma catástrofe acontece, como ficaria o teu portfólio, como ficaria o teu retorno, né? Isso vale para todos os fundos. E a gente sempre tenta antever as catástrofes, né, simulando os mais diferentes tipos de hedge, né? E desses todos que eu já mencionei, aí você tem outras coisas como, né, o contrato do VIX, né, vamos dizer assim, que ele é extremamente difícil e complicado de negociar, mas é também um produto, enfim, juros internacional, juros local,
no caso de renda variável, né? Tudo. E put spreads, enfim, o próprio índice, né? Ele é um derivativo também que, né, você classicamente, se vender um índice futuro, te redia um pedaço, né, na hora do, vamos dizer assim, disso que está acontecendo. Você está vendo um troço acontecendo, caiu uma notícia, piscou na tua tela, notícia muito ruim, você não vai conseguir vender teu portfólio. Você vende o índice rapidamente e depois você vai, né, ajustar ele no final do dia, porque às vezes também, não necessariamente você vender o índice vai ser uma proteção que vai te ajudar perfeitamente, porque às vezes seu portfólio, ele é um portfólio que está mais exposto em ações que não necessariamente são tão correlatas com o índice, você pode ter, né, ficar short num índice que tem peso muito alto em bancos. Aí vamos supor que você não tenha tantos bancos no teu portfólio, você acaba tendo um long short, entre aspas, que pode te prejudicar nas duas pernas. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Você pode... uma proxy do Delta Hedge, talvez. Isso. Saber o beta da carteira. O beta, O beta, para quem não sabe, é o quanto que a carteira oscila em relação ao índice. E existem, né, outros, né, às vezes, assim, para riscos sistêmicos, existem outras coisas que também funcionam muito bem como hedge. Existem moedas que geralmente, né, quando, né, explodem, né, crises assim, como a que tivemos ano passado, né, e como Lehman, etc., que funcionam muito bem, que são coisas mais, né, aquele... Franco suíço, tipo de coisa. Isso, exatamente. O próprio, vamos dizer assim, um pair clássico, que é o Aussie Yen, né? Dólar australiano Yen, enfim, tudo isso a gente estuda, faz backtesting, etc., e tem de uma maneira ou outra nos nossos portfólios para hedge sistêmico mesmo, né? Para evitar esse tipo de Black Swan, né? Que você nunca antevê muito, né? Até pegando um gancho aqui também, outro tipo de coisa que a gente faz muito, tanto nas carteiras do macro quanto do long bias, é uma coisa que também que você traz do expertise de carreira de banco, que são, cara, arbitragens, né? Que são operações que você acaba lucrando na distorção das coisas e nelas, assim, para citar alguns exemplos, tem, né, que são contribuidores assim, significativos de retorno e diversificam, né, geram um alfa para o teu portfólio. Assim, você tem às vezes M&A arbs, né? Então você acompanhar as empresas e entender o que está acontecendo e saber que tem um possível M&A numa empresa, então você faz essas operações de M&A arbs. São, né, quando você faz sua dever de casa e realmente tudo acontece, você gera retornos, né? E é interessante que diversificam o teu portfólio, trazem um alfa, e esse tipo de coisa, às vezes, cara, ele é ótimo para você ter um dia terrível na tua carteira. O negócio, né, sobe 20%. E aí você tem um M&A ali que funcionou muito bem. Tem algum caso recente assim que você possa mencionar? Cara, tem alguns, né? Assim, na parte de... os brasileiros são talvez os mais, assim, mais fáceis, entre aspas, né? Porque você está mais próximo aqui para acompanhar. Então, teve o caso da Lynx, né, no passado, né, com a Stone. Exato, com a Stone, a gente foi muito grande nisso, né? Em todos os momentos a gente teve posições grandes, estava, né, com os analistas acompanhando o tempo todo, discutindo com o mercado, e CVM, essas coisas todas, e toda aquela movimentação que teve, né, da questão dos acionistas. Teve uma questão interessante, foi logo que eu entrei, inclusive, na Vina. Tem uma que foi muito interessante, que foi o Banco Santander Espanha recomprando as ações do Santander México. Até os últimos dias ali tinham retornos assim, de 2% a 3% para um período de uma semana. Isso acontece, e aí quando, né, você, né, tem uma situação dessa, e você tem uma confiança muito grande que vai acontecer, né, você coloca, investe um percentual grande no seu fundo, e isso acaba te gerando um retorno que não tem nada a ver com direção do mercado, e que no caso desses dois fundos, que são fundos que permitem esse tipo de risco, isso ajuda muito, né? E plays relativos de equities também, né? Então, isso que eu ia falar, acho que vamos falar dos PICs
Eu só queria fazer uma pergunta antes, que eu fiquei curioso. Você falou que vocês trabalham bastante com essa parte mais de alocação tática, né? Então você aumenta a posição num papel, quando ele decola, quando ele vai bem, depois vocês percebem algum movimento, vocês vendem um pouco da posição, diminuem, justamente para ir meio que surfando essas ondas e alocando taticamente. Você acha que um cenário Brasil mais volátil, como a gente tem visto agora e pode vir a ver também agora nos anos com eleição e todo esse problema que a gente pode, enfim, acontecer, você acha que isso ajuda nessa estratégia mais tática, de você encontrar bons momentos para entrar em empresas que você considera que estejam descontadas naquele momento e que podem surfar uma onda melhor depois? Claro. Ou você acha que é melhor para fazer esse tipo de escolha quando o mercado está menos volátil? Cara, eu acho que nesse caso, eu acho que a volatilidade ele até ajuda, né? Porque ela vai te gerar oportunidades de valuation barato, né? De empresas que tecnicamente vão ser prejudicadas pelo movimento abrupto que acontece, e às vezes, né, o que acontece? E é muito importante o time, né? Mais do que nunca o time. Se você não está machucado naquela empresa, né, você não tem uma posição inicial e, cara, o troço despencou e ela é extremamente barata, é uma barganha, cara, você entra, você monta uma posição porque foi isso que a gente tem visto, pelo menos vários investidores têm feito, acho que vários fundos também. Você pega, por exemplo, esse momento do Corona Crash. Você viu muito... Enfim, bolsas todas, mundiais, desabaram, muitas empresas desabaram. E aí tem gente que antecipava esses momentos. Por exemplo, o Vale. O Vale chegou a bater, se eu não me engano, 30 e poucos reais ali na crise do Corona. E aí as pessoas que anteviam esse movimento de volta, de um reaquecimento pós-crise, fizeram boas posições em Vale, surfaram toda essa onda que você estava comentando do minério, e aí venderam, diminuíram um pouco as posições. Então acho que isso vai melhorando a rentabilidade das carteiras, dos fundos em geral. Então acho que quando a gente olha para a volatilidade, de certa maneira a gente pode até dizer que talvez seja até, não é que seja super positivo, mas talvez seja até positivo para fazer esse tipo de movimento. Não, com certeza. Ela é importante para a geração dessas oportunidades, mas obviamente, né, que você também tem que tomar muito cuidado e não apegar-se a posições que, né, de novo, a gente estava comentando antes, né, acho que se você vê uma mudança estrutural do teu call, acho que também não tem que ter vergonha não pode ter preconceito, né? Não pode ter preconceito de vender com prejuízo, cara. Você fez o seu call errado triste, mas isso acontece. E o timing é complicadíssimo, né? Então, por exemplo, né, você dá um exemplo recentíssimo aqui, recente nosso, né? A gente tava discutindo e chegou a conclusão, cara, tá ridiculamente barato os em Minas, né? Você tá tentando na posição de os em Minas, aí veio essa hecatombe, né? A gente reduziu, a gente não zerou. E na hora que a gente ficou confortável, né, a gente aumentou de novo. E hoje e ontem, assim, ficamos extremamente felizes de termos sido disciplinados, diminuído, olhamos vamos ver o que está acontecendo, é isso, não é, ok, está acalmando a coisa, o governo está... Não tem preconceito nenhum. Eu acho que isso no fim das contas, é interessante que você sempre tenha uma tese de investimento construída na empresa que você está alocando capital. E se essa tese se desconstrói por alguma razão, seja por um risco sistêmico, seja por algum risco específico daquela determinada empresa, daquele determinado setor, você não pode ter a vergonha de falar, não é nem vergonha, no caso de falar, olha, a tese se desconstruiu, eu tenho que sair da posição, porque o que eu acreditava não acontece mais. Perfeito. E eu acho que, resumindo assim um pouco, só para o pessoal que se perdeu, acho que é isso, né, que no fim das contas todo mundo deve fazer. Seja um investidor, pessoa física sozinho, seja uma grande gestora, seja um grande investidor. Ou vocês discordam dessa? Deixa eu botar num tema polêmica aí, bancos. Vamos falar dos PIX. Você gosta ou não gosta de bancos? Vamos falar dos PIX. Tá barato, hein? A gente gosta, a gente não fica casado com eles o tempo todo. Não. Né? Porque acho que acaba sendo... O que acaba acontecendo, né, no setor, né? Pelo fato dele ter um peso altíssimo, né? Você não pode ignorá-los, né, dentro do índice, né? Mas, ao mesmo tempo, você nunca consegue bater muito o teu benchmark se você estiver extremamente exposto neles. Tá, beleza, eu tô na composição certinha, você tá ok. Você tá na média ali, né? Então, você tá na média. Mas eles acabam oferecendo, né, como eu mencionei, né? Então, por exemplo, se você antevê um movimento de juros, tanto global quanto aqui, ele acaba
né? Os bancos lá fora, eles são extremamente sensíveis ao movimento de juros. Então, lá fora eu vi um movimento muito forte de volta de bancos. Sim. E, enfim... Aqui ainda tem... E aqui não foi, né? Ainda tem um catch-up para fazer. Aí tem todas as outras questões internas, né? Que tem toda essa discussão tributária. Fintech também vindo. Tem uma coisa... O Banco Central também um pouco mais, vamos dizer assim, tentando aumentar a competição. Enfim, tem todas essas questões, né? As fintechs aí, elas geraram toda essa incerteza para os bancos nos últimos, sei lá, vamos dizer... 24 meses, talvez, provavelmente, né? Isso. Então, durante muito tempo, eu não quero saber de banco tradicional, quero saber de XP, quero saber de BTG. E estiveram na nossa carteira, estão na nossa carteira, invariavelmente também. A gente tem que saber explorar esse tipo de coisa. Mas tem a hora, e tem muita... às vezes o banco ele é um safe haven para quando acontecem esses movimentos muito abruptos de mercados, eles acabam sofrendo menos, né? E também são, por serem extremamente líquidos, né? E conhecidos do investidor internacional, várias vezes o investidor internacional ele tem uma perspectiva diferente do local e ele enxerga um valuation, cara, como que os locais não estão vendo isso, o cara entra comprando, ele sabe, ele conhece, ele trade a Bradesco. O Bradesco está 1.2, né, na PN, quase 1 na ON. Exato, então o cara conhece, já trade bancos ele é portfólio manager do Latam, trade banco há 25 anos, aí vem aquele... Né, baratinho, fala... O cara vai para cima, e esses fluxos são muito importantes, né? Por exemplo, para citar um exemplo, né? Você pega ali a virada, acho que foi em novembro e dezembro do ano passado, um fluxo absurdo em bancos no Brasil, e era totalmente 100% gringo. Então, e para citar um exemplo mais antigo e da importância do fluxo gringo, né? No dia do Temer, cara, foi sustentado por compra de gringo. Assim, explodiu tudo. E o gringo entrou comprando a WZ, que é um altíssimo peso de big caps, né? De vales, de bancos de Petrobras. E o cara enxerga o valuation, acha que o mundo não vai acabar, eu vou comprar. Nesse tema aí político aí, o que você acha? Assim, Lula ganhar ou o Bolsonaro ganhar? Assim, cara, assim, eu tenho as minhas dúvidas nos dois. Como é que você acha que o mercado reage? Porque o gringo é meio anti-Bolsonaro, né? De certa forma. Eu acho que essa questão tem que ser pragmática. Né? Eu acho que tem que ser os sinais que um ou outro, ou uma terceira via, quem sabe. A terceira via seria o ideal, mas acho que hoje... Eu acho que o mercado gosta de previsibilidade, não é isso? Concordo. Se você tiver seja o candidato X ou Y, se ele trouxer previsibilidade... Sim. Se ele for previsivelmente ruim. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, cara. Se um ou outro... Cara, porra, a questão da previsibilidade é com certeza uma palavra importante nesse tema e de um jeito ou de outro, né? Porque conhecendo-se do que o cara é capaz e do movimento que o cara pode fazer, o mercado se acalma ou não, né? E não acho que na minha humilde opinião, apesar da polarização, não acho que está descartado uma terceira via, porque as coisas acontecem muito rápido, né? Acho que é o segundo maior candidato à terceira via. De acordo com as pesquisas aqui do Genial. Então, mas eu acho que... não acho que... Você acha que o mercado despenca ali com Lula ou com... Vai ter emoções fortes e tudo depende do movimento deles, né? Acho que o candidato... Discurso que o cara tá fazendo. Qual é o ministro da Fazenda que o cara vai colocar, que o cara começa um discurso, eu quero manter se o cara começa com o discurso falando que não vai ter teto dos gastos, aí já ferrou, né? Então a gente tem que ter isso tudo, essa previsibilidade importante. Mas enfim, de um jeito ou de outro, cara, eu acho que os caras sabem que na hora H para acalmar os mercados, eles sabem o que eles têm que falar, né? Então, mas eu não tô vendo assim também, óbvio que independente, né? Todo ano de eleição ele é muito volátil, né? Acho que deve ter volatilidade, mas eu não sei se o outcome final vai ser assim tão ruim, dependendo de um ou outro, ou de uma terceira via. Eu acho que eu sou um cara
procuro ficar um pouco mais otimista com relação a isso, né? As questões fiscais, elas existem, né? E a inflação e PIB, isso tudo tem que ser endereçado, mas isso aí vai ser um problema independente do governo, né? É só uma questão de como que cada um vai tentar lidar com... Eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a posição que vocês têm no fundo hoje, que é a maior posição de vocês estão mais convictos, antes da gente finalizar, só pra gente tirar essa dúvida? Você falou um pouco de bancos, vocês têm um pouco de posição em bancos, mas imagino que não seja a maior delas. Ela foi, num determinado momento, que ela... mas de novo, né, é um movimento muito rápido, né, e isso corrige muito rápido, e aí isso acaba reduzindo, a gente acaba reduzindo. Teve uma posição que a gente ainda mantém, tá? Um portfólio que tem bastante, devido a tudo que aconteceu de escassez de alimento no mundo, a gente tem um número razoável, uma quantidade razoável de exposição ao setor agrícola. Pode falar de nomes? Claro, a gente... São Martinho, né, que você até tinha mencionado, acho que foi um tema que a gente pegou valuation extremamente barato e viu o movimento do açúcar acontecendo e a empresa estava de graça. Ainda temos exposição na Jales Machado, a SLC Agrícola, que pega um pouco tudo isso e paga preço de terra. Estou esquecendo de algum. Boa Safra. Soja 3, vocês têm. Soja, não temos mais, mas já tivemos, né? Foi um IPO extremamente bem sucedido. Então, de novo, a questão de preço e tal. Tudo com essa visão de alocação tática, né? De entrar e depois se estica muito, sai, diminui. E nada impede que volte depois para soja e compre de novo. Sim, e na parte internacional, ainda ligado ao tema, a questão do fertilizante. Aqui no Brasil não tem muitas empresas, mas lá fora a gente acabou pegando uma alocação razoável em Mosaico e ajudou bastante também. Tem Heringer aqui, né? Sim. Ela teve também retornos em uma volatilidade muito alta. Só a questão o problema dela é um pouco mais a liquidez, né? Não é das mais líquidas, e a gente, nesse aspecto, difícil de alocar, né? A gente preferiu alocar lá fora, que as empresas são bem mais líquidas, né? E na questão dos bancos, até que você perguntou, a gente tem ainda, e já tivemos uma posição bem maior em Goldman Sachs, né? Porque... Ex-casa ali. Ex-casa, mas enfim... Mas pegaram bem, assim, porque voltou bastante. O Goldman Sachs voltou bem. E acho que pelo tema dos juros e pelo... Mas você acha que banco de investimento seria o melhor cavalo ali para juros, né? Não seria um bancão tradicional? Então, você pode pegar o bancão tradicional também, não necessariamente aqui. Eu citei um exemplo porque, né, a gente conhece bem e conhece onde trada e aonde que fica ridiculamente barato que você tem que estar, entendeu? Mas um mix dos dois é o ideal, né? Um bancão e um banco de investimentos. Acaba sendo o mix ideal. Às vezes a gente vai com cesta também, né? A gente vai com... É que lá fora é mais difícil alocar, né? Você tem muita empresa, não dá para ficar... E de novo, né? A gente tem... Né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, como o time de análise, ele conhece, né, as empresas lá de fora, mas não no detalhe do que se conhece aqui dentro, né? E relacionamento com o R-Easy, né? E a proximidade, né? Do doméstico acaba sendo maior, né? Acaba sendo maior, mas de um jeito ou de outro, o tema, né? A gente acaba pegando através das maiores, né? De capitalização maior, ou através de cestas, ou de ETFs, ou de baskets temáticas, um tema que a gente ainda acha que pode andar muito nos próximos meses, é o baskets de nomes de reabertura lá fora, né? Com os números de delta caindo. Né? Tipo, seria o que? Empresas de aéreas, airlines, né? Hotéis. Legal. Tem esse basket lá fora? Tem vários assim. ETFs, assim? Tem ETFs, tem bancos que costumam fazer basket para você. Legal. Você entra meio que... Ou você pique ou... Mas, de forma geral, assim, Brasil versus internacional, qual que você... A proporção? Não, qual que você gosta mais? Assim? Esquece o fundo um pouquinho só. Tá. É bem... Enfim, até assim, olhando em retrospectiva, né? Não existe...
se você tivesse focado tanto mais lá fora do que no Brasil nos últimos, sei lá, 18 meses, quanto melhor nos últimos 10 anos. Exato. Fala isso, últimos 10 anos. Enfim, o Brasil é short estrutural, pessoal. Outro dia eu tava vendo o gráfico do Ibov em dólar, tá 0-0. Não foi lugar nenhum nos últimos 10 anos. Então, acaba sendo um lugar mais previsível, né? A liquidez é absurda, você entra e sai do que você... Rapidinho, né? Do que você tá, e enfim, você tem que acertar ETFs também, que você consegue Você tem que acertar o seu call macro, né? Então você tem que estar... Mas dentro do lado de internacional, você prefere qual país? Estados Unidos ainda? Cara, Estados Unidos, ele é sempre... ele é um porto mais seguro, né? Mas, por exemplo, a Europa, ela andou amassada, agora... né? Ela andou nos últimos, sei lá, 10 dias talvez, deu uma recuperada, mas tem um upside, tem coisa interessante. Em algum momento o Japão, eu acho que pode andar. Agora, às vezes o problema desses calls de Europa e de mercados asiáticos, né, é mais a velocidade com que acontece, né? Então, nos Estados Unidos você tem um pullback, cara, e você taticamente entende que é o momento de entrar, o movimento de volta, por exemplo, né? Que a gente observou aí nos últimos dias, né? O retorno do S&P foi muito rápido, da mini crise que a gente teve, né? Então aí você... Hoje subiu, acho que 1,5, não foi? Isso, e aí você fica questionando, puta, mas e aí, o valuation das troças? Aí, cara, já volta o teu problema, já tem que diminuir aqui? Provavelmente, e aí, qual é a proteção e tal? E aí, é uma dor de cabeça, né? E China, você acha que China já acabou essas mudanças regulatórias, que já é momento para comprar? Acho que é um pouco mais difícil ficar exposto à China assim, de peito aberto. Acho que tem que ter posições pequenas, acho que tem muita coisa interessante mas o que acaba acontecendo, né, é que às vezes você tem uns temas que estão extremamente crowdados, né, no universo global do asset management e você precisa de uma limpada técnica, né? Por exemplo, nessas empresas de internet aconteceu isso, né? Um movimento de correção muito forte e, cara, todo hedge fund no mundo tinha posição no troço, cara. Você tem que ter uma limpada técnica disso para o troço poder respirar de novo. Então isso, cara... E outros países emergentes, assim, tipo Índia... Você gosta, alguma coisa assim, tipo, cara, mais exótica ali, além do Japão e Europa e Estados Unidos? Índia, me parece, a gente não tem muitas exposições, uma vez ou outra a gente entra via DRs, agora, parte onshore parece ter coisa bastante interessante, um pouco mais difícil de um problema muito mais, assim, contábil do que outra coisa qualquer, porque ali você negociar lá diretamente os seus ganhos de capital, você tem que ter um controle certinho e, enfim, acaba não sendo uma coisa que a gente olha, a gente quer muito, só que temos uma parte burocrática ainda bastante complicada. México, Chile, naturalmente a gente está bastante envolvido nas histórias boas, a gente uma vez ou outra aí a gente faz uma posição maior em algum nome. A Cemex acabou sendo uma... Cemex é no México, né? Sim. Só saber. Ela foi um nome razoavelmente grande nos nossos portfólios. Ainda mas assim, já foi maior devido a esse programa de infraestrutura dos Estados Unidos. É uma das maiores exposição indireta, vencedores, né, dessa situação. Que mais? Outros mercados, cara... volta e meia tem um tema na Europa e... É engraçado que assim, a gente volta e meia pega assim, empresas aqui no Brasil mesmo expostas até os Estados Unidos, essa volta de investimento de infraestrutura, mas não decolam, né? Tipo Tupi, assim, você fala, cara, tem tudo a ver, tal história. Barato. É barato, tem exposição nos Estados Unidos, tem exposição à infraestrutura e o negócio não... Tem algum case assim que você acha que no Brasil que o pessoal possa olhar com mais carinho e que surfe essa onda dos Estados Unidos, não? Cara, eu acho que até já... Acho que a gente gosta mais das coisas, já andaram um pouco. Né? Por exemplo, a JBS, ela tava... Ainda JBS, né? Mas ela tava ridiculamente barata. Né? E tinha todo o problema do overhang, da venda do... BNDES.
BNDES, mas enfim, isso aos poucos foi... Mas você gosta ainda de JBS? Gostamos, está no portfólio. Abre capital? Abre capital lá fora, você acha? Eu acho que acaba acontecendo. Eventualmente. Não é simples, mas acaba acontecendo. É um processo... Sentido, né? A empresa é mais americana que... Sim, o EBITDA, né, a parte do percentual do business lá fora é muito grande, né? A pergunta é se abre capital lá nos Estados Unidos, né? Então, pro pessoal, só para o pessoal entender. Abrindo lá fora, o múltiplo lá é mais caro, o papel seria... o fluxo faz um catch-up, né? A gente faz um catch-up de valuation. O motivo pelo qual várias empresas, né, de outros setores aí preferem estar fora, né? Estão num outro universo, né? Para citar um exemplo, o motivo pelo qual o Mercado Livre é um sucesso, né? Versus outras brasileiras aí que sofrem bastante. Você acha que o americano entende melhor essas techs? Cara, eu acho que definitivamente o hub é lá, né? E de um jeito ou de outro ele entende melhor, tá? Acho que sim. Você gosta de Mercado Livre? Também? Gostamos. Já teve momentos que a gente gostou bem mais. Atualmente a gente está um pouco mais cauteloso no tema, né? E o grande problema dessas empresas e muito mais do que Brasil, a volatilidade pós-earnings, ela é absurda, né? Então, devido ao fato de ter muita gente envolvida e apostando, né? Você viu, por exemplo, o Amazon, né? Nos últimos... foi em julho, né? Foi em final de julho, quando soltou tinha uma expectativa altíssima de todo mundo, e todo mundo tinha. Cara, a volatilidade cai em 7, 8, né? Enfim, e você tem uma volatilidade absurda vis-à-vis a maioria dos casos aqui no Brasil, né? Acho que tá começando a acontecer um pouco isso no Brasil também. Mas como que vocês fazem, assim, tipo, análise? Mercado Livre não estava dando lucro até muito pouco tempo, né? Tem que ser no DCF mesmo? Vai ser no... Como é que vocês fazem? Ou monitorar, assim, dados operacionais, que você não tem outra coisa, né, para olhar, porque o lucro não tem. Sim, aí... Múltiplo de curto prazo é muito alto. Olhar crescimento, earnings, etc. Né? E compra de mercado, e market share, esse tipo de coisa. Né? Agora... Tudo isso é um pouco mais complicado aqui no Brasil, né? Não tem nada... Né? Acho que para começar, que os números já são mais difíceis de você analisar, os dados. E eu acho que o setor aqui no Brasil ele acabou, né, ficando um pouco prejudicado pelo excesso de ofertas que teve, né? Então você teve uma janela aí de julho que foi muito ruim e o mercado acabou tendo que absorver essas ofertas follow-ons e IPOs, né, de empresas não necessariamente lucrativas, né? E isso atrapalhou muito. E aí você teve algumas coisas que explodiram junto, né? Que aí você teve, por exemplo, um follow-on grande aqui no Brasil, né? E no mesmo dia explodiu a bomba da internet lá da China. Cara, uma bola de neve, né, cara? Então, o cara vai lá, tá mal alocado, enfim, gera uma bola de neve e acaba acontecendo, e somado a isso, o tema do juro alto, né? Então... Legal. A gente vai ter que finalizar, que a gente passou do nosso tempo, mas não, passamos. O papo foi bom. Foi bom, eu tava vendo aqui, quando eu olhei, eu falei, a gente já até passou. Não, a gente não tem muita pergunta não do pessoal, basicamente todo mundo falando boa noite aqui. Só um cara perguntou, quando a gente tava falando lá na hora lá que a gente falava do hedge, das carteiras, das puts, enfim, ele perguntou se as carteiras Genial, que o Vilegas divulga, tem esses mecanismos de proteção. Ele não diz para você comprar nenhuma put, nada do gênero, é só mais as ações mesmo. E a carteira dele é bem tática no sentido de ser uma carteira mensal também, então ele tá toda hora mudando os papéis. Então, respondendo aqui ao Fabrício Quadros, não tem esses mecanismos. Enfim, muito obrigado, Reginaldo, pelo papo aqui, foi super legal. Eu acho que deu pra gente ter uma visão de como vamos dizer assim, uma PJ pensa, né? Porque a gente fala muito de PS, então como que uma gestora grande, alguém tá pensando em termos de China, as perspectivas para o índice Bovespa. Acho que foi legal também, a gente tem mencionado essa parte da proteção, porque isso fica às vezes fora do universo, vamos dizer assim, da pessoa física. Mas esses mecanismos existem, e se você sabe utilizar, você acaba
perdendo menos, vamos dizer assim. Ou às vezes nem perdendo, né? Então acho que é super interessante isso. Valeu, Nishio, valeu, Vitão, também pela conversa. Obrigado, uma honra. O Nishio quase chorou quando você falou que bancos não era uma posição tão grande ali na carteira. Nada, o banco tá amassado mesmo. Mas é isso. Valeu. Não pode ter preconceito, né? Você ensinou aqui? Não. Mas... É pragmatismo. Anos e anos de experiência, né? É isso aí. Fica o convite aqui para você vir uma próxima vez pra gente falar sobre, enfim, outros assuntos. Ou se por acaso explodir alguma outra coisa, você vem aqui e fala com a gente. Vai que China dê tudo errado ou vai que dê tudo certo. Pode fazer mais um podcast para falar o que tem feito. Fica aqui o convite. Pessoal, muito obrigado a você que viu até aqui. Se você gostou, não esqueça do seu gostei, de assinar aqui o canal da Genial no botão inscrever-se, ativa o sininho, toda quinta-feira, 7 horas da noite. Pode fazer um agradecimento final aqui? Pode. Antes, só eu queria dizer uma outra coisa. Pessoal, tudo que a gente conversa aqui, claro, a gente tem a opinião externa, a gente tem também a nossa opinião interna aqui e tá na nossa plataforma, analisa.genialinvestimentos.com.br. Só você acessar lá, 100% de graça. Você tem acesso aí a todas as coberturas que a gente faz, aos relatórios, aos vídeos e também todos os podcasts que a gente faz também estão lá na plataforma. E os fundos estão na plataforma. Os fundos aqui, se vocês quiserem, se vocês gostaram, né? O pessoal às vezes sempre pede mais informação, né? Então, vocês podem acessar o site da casa, como que é vinlandcapital.com.br. Vocês podem acessar lá, vocês vão ver toda a história, o time, todos os fundos e para você, de fato, alocar o capital aqui pela Genial na nossa plataforma, você tem acesso aos fundos, você também pode pesquisar por lá. Diga a sua mensagem final e a gente fecha com ela. Cara, muito obrigado. Bem, enfim, cara, queria agradecer muito ao time da Genial, né? E, enfim, essa parceria aí, que já, enfim, somos parceiros aí em outros produtos, em outras mesas aí, enfim, e pela oportunidade de estar aqui. E agradecer também a meus colegas todos lá da Vinland que ajudam a gente a fazer essa história aí bonita que a gente tem tido aí desde março de 18, né? E com uma janela muito boa aí de retornos aí nos fundos todos e né, agradecer aí a todo mundo, aos comerciais, como a Marcela que está aqui hoje, ajudou aí bastante também, e a equipe de research, que no caso de equities é importantíssima para estar em cima dos detalhes todos, e a integração também com o time macro ali, que eu citei todas as pessoas ali, enfim, do time do James, né, na parte de juros e câmbio, e que acaba sendo uma coisa muito importante para a gestão da parte da renda variável também. Enfim, e é isso, acho que é extremamente desafiador o cenário que temos pela frente, mas, cara, estamos aí fazendo o nosso melhor aí para gerar esse retorno aí que o cotista pede. Só para finalizar, se você quiser falar a rentabilidade do fundo, foi super interessante, né? O Nishio estava até comentando aqui. E aí, se a Marcela quiser te dar a colinha, pode entrar aqui, não tem problema nenhum. Quem sabe faz ao vivo. Tá mais atualizado. Boa. Cuidado com a câmera. Assim. Só para vocês saberem, pessoal. E de novo, se vocês quiserem acessar para saber um pouco mais sobre a casa, sobre os fundos, sobre a estratégia. Nesse cenário conturbado, o que você recomendaria? Tirando seu chapéu de gestor de equities. Acho que o long bias faz mais sentido do que o long only, não? Cara. Não tô prometendo aqui. Cara, eu acho que, enfim, tirando qualquer coisa, eu acho que, enfim, depende do público, né? Acho que o cara tem ali, o cara que é o long only, ele botou no long only e vai esquecer. Vai ficar. É um outro, mas lembrando que o nosso é um fundo que, né, tenta ser extremamente dinâmico e não vai, né, vai dormir no tempo vendo os cases explodindo na cabeça. Então, mas o long bias ele oferece uma dinâmica um pouco melhor nesse sentido acho que travou aqui, desculpa. E o macro ele acaba também, o multimercado ele também te oferece o macro e o multimercado e o long bias, né, eles são de um modo ou de outro, assim, apesar das magnitudes de retorno serem um pouco diferentes, porque o long bias está mais assim, investido, exposto à bolsa, mas enfim, eles te dão
flexibilidade de diversificação de produtos, né? E o long only, ele é um fundo equities, né? Não necessariamente você vai, né? Você tem que cobrar do seu gestor realmente performance, não dá para achar que tá tudo certo, a bolsa caiu 20, eu caí 19, cara, isso não é né? Você tem que fazer muito melhor do que isso, né? Bom, como a gente tinha prometido aqui, né? Então, enfim, acho que as nossas janelas aqui do nosso, vamos citar aqui nos últimos 24 meses, acho que é uma coisa um pouco mais justa, né? Vamos dizer assim, o VIN macro, ele tem 18%, 18,16%, 272% do CDI. O Macro Plus, que é nada mais do que o macro, mas ele é mais alavancado, ele tem um retorno de 34% nesses últimos 24 meses. O Macro Prev, né, que ele é uma estratégia mais recente, mas já tem 24 meses já, né? Já. Ele tem menos exposição, né? Ele não é tão arriscado quanto tem algumas estratégias que ficam de fora, e a volatilidade, ele é propositalmente feito de uma maneira a suavizar a volatilidade. Ele tem um retorno de aproximadamente 12% nos últimos 24. O nosso long bias tem um retorno de 40,61%, e diferença, né? Ele bate o benchmark dele, que é o IPCA, o IMAB, né? Em 22%. O long bias Prev, ele tem um rendimento de 21,56%. E o nosso long only nos últimos 24 meses, um rendimento de 28,66%, batendo o Bovespa em 11%. Boa. Então, enfim, fruto aí do trabalho da equipe e dedicação e, de novo, tentar ser mais pragmático possível, rápido, nas decisões, sem preconceito, né? Sem preconceito, o time é importante, né? Time é importante e procurando diversificar, né, o produto. Legal. É isso aí. Valeu, Vitão, valeu, Nishio, valeu, Reginaldo, muito obrigado. Valeu, pessoal, forte abraço, até a próxima quinta. Tchau, valeu, gente. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.